Olá, gente, sejam bem-vindos. Fred Danin por aqui e hoje nós vamos conversar sobre uma fotografia que eu fiz que recentemente ganhou a mídia e teve um pouquinho de aspecto viral, vários compartilhamentos, que foi uma fotografia de um cometa que eu fiz na silhueta de Brasília, bem no entardecer. Essa fotografia ela foi um tanto quanto desafiadora de ser feita, não em razão somente das circunstâncias técnicas da foto, mas em razão da nebulosidade que estava presente e algumas pessoas me ouviram falar, poxa, foi sorte, e foi sorte o céu ter limpado. Mas eu já estava monitorando essa situação, o cometa já tinha uns dias, já estava querendo fotografar ele, já tinha uns dias. Como é que começou essa história? Eu participo de alguns grupos de astrofotografia e mundo afora a gente já tinha algumas fotos do cometa aparecendo na rede. E aí, num determinado dia, aqui em Brasília, que não parava de chover, já tinha mais de 2 semanas que chovia sem parar, numa sexta-feira o tempo simplesmente deu uma estabilizada e o céu azul deu uma aparecida aqui na capital. Eu não pensei duas vezes, peguei meu equipamento, fui lá para o Parque das Garças e de lá eu sentei, eu levei 2 câmeras, nesse dia especificamente eu estava com a R3, a Canon R3 e uma lente RF 100-500, tá? Que estava acoplada na R3 e eu estava com uma outra câmera que era a R6 Mark II com a lente 24-105 f4. Aí algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas por que 2 câmeras, 2 lentes? É porque é comum, principalmente quando eu vou fotografar em Brasília, eu fazer registros com diferentes perspectivas. A 100-500, ela é uma teleobjetiva, ela aproxima bastante o objeto, então eu fiz imagens muito mais aproximadas, inclusive vocês podem ver, esse aqui é o quadro que está aqui no fundo dessa foto. Daqui a pouquinho eu conto para vocês o que vai ser desse quadro, né? Mas aí eu fiz as tomadas com a 100-500 na R3 e fiz as tomadas com a R6 Mark II e a 24-105 numa tomada bem aberta, que inclusive foi a que eu enviei para a mídia, um time-lapse do cometa descendo lentamente sobre a cidade. Eu cheguei no Parque das Garças aproximadamente às 6 horas da tarde, montei meus equipamentos, montei minha cadeira e sentei. Várias pessoas ficaram olhando, curiosas, né? Uma pessoa com 2 câmeras apontadas para o horizonte, várias pessoas vieram me perguntar o que eu estava fotografando especificamente. Algumas delas eu falei, olha, é um cometa, ele deve aparecer daqui a pouco. As pessoas, será que vai? E aí gerou essa questão. No fim das contas, era umas 7 e pouquinho, 7h15 aproximadamente da noite, o cometa apareceu a olho nu, ele estava visível, eu anunciei para alguns presentes que estavam lá, algumas pessoas já querendo ir embora, e algumas pessoas voltaram para observar comigo e ver o espetáculo do cometa descendo sobre a cidade. Foi bem legal. Esse time-lapse que eu fiz, eu programei a minha câmera para fazer uma fotografia a cada 2 segundos inicialmente. Eu fixei um modo de prioridade de abertura, tá? No modo AV nas câmeras Canon, e coloquei a abertura do obturador em f11, porque eu queria máxima nitidez. É claro que na foto que ganhou o momento mais viral, essa foto ela teve mais de 20 segundos de exposição, se eu não me engano foram 25 segundos de exposição naquele momento. E que chamou a atenção um rastro do cometa bem grande, bem marcado na imagem. E igual vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na imagem para vocês. Tá? Então ele gerou um rastro bem grande, bem bonito na silhueta de Brasília. E essa foto ganhou a NASA, várias pessoas divulgaram, compartilharam. Eu publiquei os time-lapses também. E é muito legal, muito legal assim, ver que Brasília ganhou o palco do cenário de astrofotografia. A silhueta da cidade, fotografada de um ângulo que a maior parte dos brasilienses não conhece, que é do Parque das Garças, que é na ponta do Lago Norte, onde você acaba vendo a lateral de Brasília por meio do lago, assim, com um lago de base, e o pôr do sol geralmente é naquela direção, então gera um horizonte bem amarelado, em algumas ocasiões bem alaranjado e avermelhado também. Recomendo muito que vocês, quem tiver a oportunidade de vir a Brasília, não deixe de ir acompanhar um pôr do sol lá no Parque das Garças. É sempre um espetáculo à parte.
De toda forma, e aí agora só falando desse quadro que está aqui atrás, esse quadro a gente acabou firmando uma parceria com um ateliê de impressão chamado Carambola Birô, e a gente vai sortear ele no próximo dia 26 agora. Talvez vocês que estão vendo esse vídeo já tenha passado o sorteio, mas se o sucesso for grande, de repente a gente conversa com o ateliê para ver se a gente faz mais sorteios como esse para vocês. De toda forma, eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha esclarecido e assim, ajudado a vocês a visualizar essas imagens. Eu espero que com esse conteúdo vocês apreciem um pouquinho mais a fotografia de paisagem de Brasília e nos acompanhem. Frequentemente nós temos várias imagens da capital com alinhamentos astronômicos que são super legais e valem super a pena assistir. Muito obrigado, gente. Grande abraço.